Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Gostaria com vocês de fazer uma pequena leitura e uma meditação acerca de uma palavra que está em Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 em diante, onde diz assim: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Quem sabe nessa meditação, nessa pequena pregação, Deus vai falar muito com a sua alma e com a minha também. Iniciemos então a leitura. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Então, meu irmão e minha irmã, como você viu aqui, 2 milagres aconteceram. Deus, por intermédio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fez essas obras. E até hoje, 2000 anos após, o nome de Deus é glorificado. Jesus Cristo estava andando ali por toda a região e estava fazendo muitas obras. E como a gente percebe aqui, sempre aonde ele ia, por onde ele passava, uma multidão o acompanhava, outra multidão o esperava, e o número de pessoas em volta do Senhor Jesus só ia aumentando cada vez mais. E ali em Cafarnaum, chegou até ele um homem que se chamava Jairo. Era o príncipe da sinagoga, tomava conta da sinagoga local. Logo ele, quando viu o Senhor Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogou, e disse para ele: Senhor,
tenha misericórdia de mim. Eu tenho uma filha, ela tem quase 12 anos, ela está à morte. Vá até a minha casa, Senhor, entre lá. Eu creio que o Senhor pode trazê-la de volta para mim com saúde. Eu sei que o Senhor pode impedir a morte de minha filha. Ela já está num estado terminal. E Jesus foi caminhando, se alegrou com aquele pedido, como Ele se alegra muito com os nossos pedidos, as nossas orações. Ele está sempre disposto a fazer alguma coisa por nós. Ele ia indo até a casa de Jairo. Mas de repente, aconteceu alguma coisa. Havia, meus irmãos, ali em Cafarnaum, uma mulher. Ela tinha uma enfermidade, uma hemorragia, um fluxo de sangue. 12 anos sofrendo com aquela enfermidade. Ocupando-se da medicina da época, gastou tudo o que ela tinha com os médicos, fazendo tudo o que eles pediam, passavam para ela, mas por nenhum desses médicos ela pôde ser curada. Ela levava uma vida muito difícil, tinha muitas limitações por causa dessa sua enfermidade. Em primeiro lugar, ela tinha uma infelicidade muito grande, porque pela lei levítica ela era considerada uma mulher impura. E tudo o que ela tocava tornava-se impuro também. A cadeira que ela se sentava, a cama em que ela se deitava, os talheres, tudo na sua cozinha, tudo na sua casa, as roupas. Se alguém tocasse nela também, já era considerado impuro. Ela também não podia tocar ninguém. Vivia reclusa, não tinha felicidade. Além do que, a enfermidade a deixava bem debilitada, tinha anemia, sentia muitas fraquezas. Via no rosto de muitas pessoas a discriminação, a pobreza cada vez fazendo com que ela sofresse mais. Enfim, a situação dela era triste, aguardava praticamente a morte, ou com a enfermidade, ou com a fome, porque ela estava passando uma situação precária, dificuldade, além realmente da sua possibilidade de fazer alguma coisa por si própria, e até mesmo, como disse, usando-se ali da medicina, ela não conseguiu nenhum sucesso. Ela conheceu a história do Senhor Jesus, sabia que por onde ele passava ele tinha feito obra, ele tinha feito milagre, e ela fez um propósito: estou fraca, sei que ele é bom, mesmo que com muitas dificuldades, eu vou me encontrar com ele. Eu sei que eu não posso estar em público, que eu tenho que ficar na minha casa, onde tem muita gente, não posso ir por causa desta situação minha de impureza perante os olhos da pessoa, perante os olhos da lei também. Mas eu vou conversar com o Mestre, eu vou contar a ele a minha situação. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é compassivo. Ele vai me ouvir com carinho, ele vai me ouvir com amor, e eu tenho certeza que eu serei curada por ele. E assim ela fez, meus irmãos. Deixou a sua casa, mas quando ela viu aquela multidão, o Senhor Jesus sendo apertado, andando com dificuldade, um esbarrando no outro, um quase derrubando o outro, ela ficou ali pensativa. Olha, meus irmãos, se ela fosse uma mulher covarde, sem propósito na vida, a primeira coisa que ela iria fazer era voltar para trás desanimada. É o que muita gente faz. Quando vem a primeira dificuldade na sua vida, prefere voltar para trás. Ao invés de fazer uso da coragem, da ousadia, faz uso da covardia. E assim, sempre coleciona um fracasso após outro fracasso na sua vida. Não seja assim, meu irmão. Não seja assim, minha irmã. Tenha coragem. Se você fez um propósito, e se tem esse propósito ainda no seu coração, vá em frente, apresente a Deus. Na primeira dificuldade, o Senhor te ajudará, não volte para trás. Você vai vencer os seus obstáculos, você vai vencer os seus medos e Deus te dará a sua vitória. Ela escolheu seguir em frente. Chegou por trás do Senhor Jesus enquanto ele caminhava, meio que caída, alguém já esbarrando nela, mas ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas das vestes do meu Senhor, eu ficarei sã. E foi o que ela fez. E assim que ela tocou, o impacto foi ali, num repente, foi na hora. O Senhor Jesus parou. E ele perguntou: quem é que me tocou?
Aí houve aquele silêncio, ela ficou amedrontada, por muitas situações ela ficou em aperto, ela não podia estar ali. Uma mulher não poderia jamais ser o centro das atenções, principalmente no caso dela, impura. Ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada, e ela tocou no Senhor Jesus. E ela temia, quando o Senhor Jesus soubesse da situação, que ele poderia repreendê-la, porque ela era impura, e ela tocou no Mestre. Ela disse, agora ele vai me repreender. Só que tem uma coisa, quando ela tocou nas orlas das vestes do Senhor Jesus, ela sentiu a melhora na hora, ela se sentiu liberta. E quando ela percebeu aquele silêncio, uma discussão de repente, Pedro e os que estavam com ele perguntou, mestre, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta, quem é que te tocou? Sim, alguém me tocou, foi um toque diferente, foi um toque de amor, foi o toque da fé, foi o toque da esperança, e de mim saiu virtude. Quando ela percebeu que não podia mais ocultar-se, ela, tremendo, prostrou-se ante o Senhor Jesus, e diante de todo aquele povo, ela disse por que causa havia tocado o Senhor e como logo sarara, como está escrito aqui na palavra. E ele, muito ao contrário do que ela pensou, amorosamente disse para ela, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E numa outra parte ainda fala que esse mal nunca mais seja manifesto em sua vida. E ela foi para casa liberta, glorificando a Deus. E enquanto o Senhor Jesus ainda falava com ela, alguém lá da casa do príncipe da sinagoga chegou e disse, a tua filha já está morta, Jairo. Não incomodes o mestre. Quando Jesus ouviu aquilo, ele disse para Jairo, não temas, Jairo, crê somente e sua filha será salva. E quando ele entrou na casa daquele homem, somente Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina que entraram, e alguém mais que estava lá dentro da casa ficaram ali, aquelas pessoas ficaram ali. E todos estavam chorando e pranteando a menina. Mas o Senhor Jesus disse, não chorem, ela não está morta, ela apenas dorme. Riam-se dele, porque sabiam que ela tinha acabado de falecer. Mas ele, pegando na mão da menina, clamou e disse, levanta-te, menina. E logo o espírito de vida voltou. Ela se levantou. E Jesus falou, agora deem comida para ela. Ela está com fome. Os seus pais ficaram maravilhados. E ele pediu, não falem para ninguém o que aconteceu aqui. Ficou apenas registrado. E agora é lógico, né, meus irmãos? Todo mundo sabe dessa obra e também da obra que ele fez com aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Hoje o Senhor me manda te dizer, tenha fé, a tua fé te salvará. A fé não tem regra, não deu para ela conversar, não deu para ela explicar falando da mulher, mas ela disse, se eu tocar nas orlas do Senhor, dos vestidos dele, eu vou ficar sã. E ela fez isso com fé, e ela ficou boa na hora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a fé não tem regra. Se você está precisando de uma obra de Deus, está difícil de um jeito, tudo que você programou, tudo que você planejou caiu por terra, mas faça de outro jeito, seja ousado e a obra vai acontecer na sua vida. Jairo também acreditou no Senhor Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele podia fazer alguma coisa por ele, e ele recebeu essa obra maravilhosa. Para encerrar essa mensagem, para encerrar essa palavra, você vai receber um grande milagre na sua vida. Se você crê, dá um glória a Deus, dá um aleluia bem gostoso aí, de alma, de boca e de coração, porque o Senhor está chegando, Ele está entrando na sua cidade e Ele vai fazer a obra, vai entrar na sua casa, mesmo que talvez uma notícia tenha chegado, agora não adianta mais nada, acabou tudo, para o Senhor não acabou. Para o Senhor, meu irmão, para o Senhor, minha irmã, está tudo começando. Para Deus, o fim é começo. E quando é o mal, o começo já é fim, porque o Senhor não permitirá nenhum mal na sua vida. Pelo contrário, hoje, quem sabe, se a fé do seu coração for aí multiplicada, Deus está começando uma obra nova na sua vida. Caminhos novos estão se abrindo,
porque Deus é bom, Ele te ama, e nessa sua prova, nessa sua enfermidade, nessa sua difícil situação, o nome dele será glorificado. Que a angústia, que a aflição saiam de você agora, e que a minha paz, te diz o Senhor, tome conta do seu coração, tome conta da sua mente e tome conta da sua alma. Fazia 12 anos que aquela mulher sofria, mas chegou a libertação dela. Não sei quanto tempo você está sofrendo, mas a sua libertação, se você tiver fé, ela chegará em muito pouco tempo. Que o nome de Deus seja louvado.